Do jeito correto? Bom, bem-vindos, bem-vindas ao Café com a Fu. Bom dia! O nosso assunto de hoje o comentário de hoje é sobre um filme chamado Minamata, onde o personagem principal é um importante fotógrafo para a história da fotografia, o Eugene Smith. Pois bem, o que é Minamata, em primeiro lugar? Minamata é um vilarejo que fica situado, na verdade, existe a Baía de Minamata, onde tem um vilarejo de pescadores que fica no Japão, e nos anos 70 foi publicado, foi noticiado um crime ambiental que teve consequências gravíssimas para essa população local, essa população de pescadores. Nessa baía existia uma empresa química que produzia adubo, que inclusive produzia plástico e os materiais para se fazer nos filmes fotográficos, que descartava mercúrio no oceano. E os peixes e os moluscos do oceano, nessa baía, foram infectados por esse mercúrio ao longo de 20 anos, e a empresa, inclusive, soube disso e permaneceu depositando, descartando esse mercúrio no oceano, e isso intoxicou, isso envenenou os peixes, os moluscos e as pessoas que, por consequência, consumiam essa comida. Todos sabem que no Japão a pesca é uma fonte de renda muito forte e eles consomem muito peixe e, enfim, depois de 20 anos consumindo esses peixes com mercúrio, as consequências começaram a aparecer. Os seres humanos começaram a ter, primeiramente apareceram 5 pessoas no hospital com alguns sintomas que os médicos não conseguiam identificar de onde vinham, que chegavam ao estado de coma e faleceram. E aí foram feitos testes com animais, com gatos, por exemplo, que sofreram, que tiveram os mesmos sintomas, enfim, e foi detectado que era através da água que o ser humano se envenenava, ou os animais em teste se intoxicavam por mercúrio. Pois bem, então isso também ficou conhecido como a doença aí de Minamata. Tá? A história do filme tem como pano de fundo, ou como pano de fundo, essa situação real e acontecida. Aconteceu esse crime ambiental, que inclusive a empresa depois foi condenada, enfim. Para nós, fotógrafos, e naturalmente o personagem principal, que é o Eugene Smith, faz sentido conhecer essa história do ensaio que o Eugene Smith fez para a revista Life, denunciando esse crime ambiental e dando força para os pescadores que realmente eram reprimidos pela empresa. E acho bastante interessante todos assistirem, porque apesar disso acontecer nos anos 70 no Japão, parece muito com uma situação que acontece no Brasil, em um outro extremo do país. Estamos aqui no estado de São Paulo, que também pode ter essas consequências futuras, e talvez seja o fotojornalismo, e que já está acontecendo. Para quem não pegou a essência da coisa, conheçam o trabalho do Lalo de Almeida, fotógrafo da Folha de São Paulo, que acabou de vencer o prêmio World Press Photo, divulgando fotos que ele produziu ao longo de 12 anos na Amazônia sobre o desmatamento, enfim. E converge nesses últimos 4 anos de gestão de um político completamente antiambiental. Pois bem,
O filme Minamata, então, se passa nos anos 70, com a revista Life sendo o meio de comunicação que manda o fotógrafo, e na verdade o Eugene Smith que recebe um contato do Japão para fazer uma publicidade para a Fuji, e tem várias passagens do filme que são muito legais para a gente, pelos comentários sobre detalhes e características da fotografia, da relação do fotógrafo com a revista, falando sobre a personalidade forte do fotógrafo, porque afinal temos também que entender que essa é uma versão de um diretor de cinema em cima de um roteiro de alguém. Mas é uma versão bastante interessante, me parece bem com a personalidade do Eugene Smith. Ele é um fotógrafo, ele é um fotojornalista que já tinha coberto a Segunda Guerra Mundial no fronte, principalmente em algumas áreas do Japão, inclusive Iwo Jima. Participou de mais de 30 incursões com o exército, com os aliados, né? Ele é um americano. Ele participou de mais de 30 incursões e batalhas como fotógrafo, como fotojornalista, então era um profissional que estava acostumado com essa situação adversa e até com os traumas, né, que essas situações de guerra causam nas pessoas. E ele já estava, em 1970, ele já está em Nova York, naturalmente, a guerra acabou em 45. Ele já está em Nova York, fazendo um outro trabalho, fazendo um outro trabalho que ele fotografava pela janela do apartamento dele. Tem um outro filme que fala sobre um outro ensaio que ele fez sobre os músicos, os jazzistas. Então ele é um fotógrafo que é um fotojornalista, mas é um fotógrafo à moda antiga, é um fotógrafo que fotografa tudo. Diferente desse momento que a gente vive, que os fotógrafos são tão especialistas, que eles só sabem fazer uma única coisa, né? Então o Eugene Smith é esse fotojornalista que vem desse universo dos conflitos e entra pro staff da revista Life, sai posteriormente, mas ainda fica fazendo uns freelas, e em 1970 ele vai até a revista Life e apresenta essa pauta. E essa pauta vem através de uma publicidade que ele ia fazer para a Fuji, e a assessora de imprensa, enfim, a responsável lá pela campanha publicitária, diz para ele: mas eu queria que fosse você porque eu queria te apresentar um problema. E aí ela apresenta uma lista de uma documentação contando essa história, o que está acontecendo lá, de como os pescadores tentam reivindicar uma solução, e ele acaba sendo convencido a fazer esse trabalho, vai até a revista Life, convence o editor a pagar, né, naturalmente, a bancar ele no Japão. E tá aí um outro ponto bastante interessante para a gente ver como era essa relação entre fotógrafo e revista Life. Para quem não sabe, a revista Life foi um importante meio de comunicação, uma mídia impressa, uma revista impressa que prestigiava a imagem em detrimento ao texto. Então, quer dizer, os editores, né, da revista, eles davam mais ênfase às imagens, tinha texto também, mas os fotógrafos tinham um destaque muito grande. Quer dizer, os fotógrafos eram chamados a dedo para cobrir determinadas pautas, ou os próprios fotógrafos apresentavam suas pautas para ver se publicaria na revista Life, que era o ápice do fotógrafo nesse período. Para quem quiser ver mais sobre a revista Life, tem um outro filme que chama-se Life, que é um ensaio do Dennis Stock com o James Dean. Foi o último ensaio que o James Dean fez antes de morrer. E ele ocupou várias páginas da revista Life através das lentes e da sensibilidade do Dennis Stock. Mas voltando ao Eugene Smith, esse cara que aceita esse trabalho, esse desafio, pega seu equipamento, e sim, ele tinha uma vida bastante conturbada,
ele como jornalista, artista, fotógrafo, ele usava de muitos aditivos, principalmente o álcool, mas entre outros, e ele vai para o Japão convencido por essa, enfim, pessoa da publicidade, assessora de imprensa, não ficou muito claro para mim, e vai conhecer o lugar e começa a fotografar. E eu, como todos imaginam, eu não fui para o Japão, mas a sociedade japonesa, principalmente no vilarejo, muito fechada, todos sabendo do problema que acontece naquela região, muitos deles com filhos com a doença, que ficou conhecida como Minamata, onde trazia deformações no corpo, problemas mentais, as crianças não conseguiam andar, enfim, é bastante triste. Na verdade, no filme a gente tem algumas cenas que são muito tristes, pensando nas crianças, que muitas morriam cedo, outras não, que se tornavam adultos e dependiam de outros adultos para sempre. Então, as pessoas também não querem muito ser fotografadas. Elas têm vergonha dessas pessoas, não querem mostrar essa intimidade. Mesmo assim, o Eugene Smith, representado pelo fantástico Johnny Depp, que faz muito bem, inclusive o Johnny Depp tem uma caracterização que fica muito parecido com o Eugene Smith mesmo, e enfim, o fotógrafo passa a fazer suas imagens no vilarejo, algumas vezes não conseguia das pessoas porque elas não queriam, mas ele vai entrando lá na sociedade, e um dia ele invade, né, um hospital com a ajuda de outros, enfim, fotografa essas pessoas em situação bastante debilitada, sendo cuidadas no hospital, mas bastante debilitadas. Ou seja, ele consegue montar aí um portfólio, ele consegue as fotos para reportagem, mas naturalmente as coisas não poderiam ser muito fáceis. O presidente da empresa, sabendo que tem um fotógrafo da revista Life, e existem muitas manifestações dos pescadores na porta da empresa, e ele vai cobrir essas manifestações que são reprimidas da maneira que todo mundo sabe, na cacetada, na bomba de gás lacrimogêneo, e ele é detectado pelo presidente da empresa e é chamado para uma conversa. E nessa conversa, o presidente da empresa tenta corromper o Eugene Smith, que é conhecido por esse por fortes valores morais, né? Um fotojornalista que já, enfim, enfrentou guerras, batalhas da Segunda Guerra, enfim, ele não aceita o suborno, né? Não aceita a corrupção, não aceita ser corrompido, mas também ele sofre as consequências. Os capangas, que ninguém consegue provar que são capangas, né, dessa empresa, mas eles queimam a casa e o laboratório a casa-laboratório que o Eugene Smith está instalado. E aí para ele aquilo é o fim, ele acha que aquilo é o fim e que a fotografia acabou, porque os grandes não podem se sobrepor aos pequenos, enfim. Momento clímax do filme, e por fim a gente tem aí uma cena bastante emotiva, onde ele convence os pescadores a deixar ele passar alguns dias em suas casas, em seus momentos íntimos com essas crianças, com esses familiares que sofrem das consequências por intoxicação e envenenamento por mercúrio. E esse é um momento muito legal, porque mostra essa relação do fotógrafo com o fotografado, com as famílias, e elas abrem as portas, e aí ele... Esqueci só de dizer que ele também está sendo pressionado pelo editor, porque ele não tem boa fama na revista Life, ele é tipo o Tim Maia, aquele cara que não aparece no show, e assim, ele já tinha um histórico de não entregar as fotos por se perder aí nas bebedeiras. E por outro lado, a gente ainda tem um editor no pescoço dele mesmo. Você tem que voltar com as fotos. Eu preciso das fotos pro dia tal.
E aí ele perde todas as fotos. O seu laboratório é queimado. Ele acha que simplesmente acabou tudo. Mas aí a gente tem algumas reviravoltas no filme, eu não posso contar tudo, senão perde a graça. Eu acho que vocês têm que assistir o filme, sim. Eu só estou contando coisas que aconteceram na vida real, na história. Então, se você der um Google, você vai achar. Naturalmente, se você der um Google, você vai achar, inclusive, até todos os detalhes do filme. Mas eu sugiro que você assista o filme. Por fim, então, ele entra na casa das pessoas, dos pescadores, e ele consegue fazer uma das 100 fotos mais influentes da história da revista Life, que é, eu preciso colar aqui, uma foto chamada Banho de Tomoko, que é uma mãe dando banho numa filha que enfim, que sofre da doença de Minamata, e essa é uma foto bastante impactante, e todos que conhecem o trabalho do Eugene Smith vai saber que essa foto é uma foto dele. Ótimo entretenimento, é um filme médio, pesado, temos algumas cenas bastante emotivas, mas é um filme que vale muito você assistir. Aproveita que vem o feriado, você vai assistir o Minamata, Leigo, já assiste o Life, que também é o filme sobre o James Dean, da revista Life também. E acho que vale muito. Juninho GT, meu amigo, vamos nos ver no curso profissionalizante da Full Frame, estou aguardando você. Acho que todos os filmes sobre fotógrafos vão valer a pena para ampliar o seu conhecimento e o seu repertório visual. Os livros já estão um pouco, ficando um pouco de lado, mas os filmes estão aí, temos ótimos diretores, ótimos atores. Recomendo, então, o filme Minamata. Rosana, você chegou tarde, a live está acabando. Mas para quem chegou tarde e a live está acabando, eu vou dizer que a gente vai postar essa live no nosso canal do YouTube. Depois, mais tarde, calma, não é agora. Mais tarde, a gente vai postar essa live no nosso canal do YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, aperta lá o sininho para ficar sabendo quando a gente postar os vídeos novos. Agora eu falei igual youtuber, hein? Eu fico vendo esses youtubers de criança. Então você se inscreve no canal, aperta o sininho, dá um like, que você vai ajudar muito para o nosso canal se divulgar. E a gente só fala de coisa legal sobre fotografia no canal do YouTube da Full. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês no Café com a Full, em mais um episódio desse programa que rola todas as terças às 10 da manhã, aqui no perfil da Full. Ótimo filme, Leigo, The Bang Bang Club. A gente só tá falando de coisa de alto nível hoje, só coisa de alto nível, sobre a história da foto do Kevin Carter. É muita coisa legal que tem na fotografia pra gente ver, comentar, difundir, multiplicar. Porque o conhecimento a gente não divide, o conhecimento a gente multiplica. Valeu, galera! Grande abraço a todos, um grande abraço a todas e viva a fotografia!